eu vi depois com o vídeo. A oração que eu fiz... E não lembrava. Não lembrava nada do que eu tinha falado. Santo age nos momentos. Nada. Né? Tanto é que eu parei assim... Quando eu vi o vídeo, eu disse, gente, eu não lembrava nada disso, eu não sabia nem as palavras, eu nem sei como que saiu aquelas palavras da minha boca. Tipo, a ressignificação e que Deus, sim, ele esteve presente nos 9 meses e ele tá sempre presente na minha vida. Mas você se olhar depois, assim, você duvida que é você ali. Eu duvidei. O quão forte a gente é, né? O quão forte a gente é, o quão forte a gente consegue... E é uma vida que tu gera 9 meses, 8 meses, que seja, dentro de ti. Depois tu olha assim, tu não consegue lembrar da reação, de como tu tava naquele momento, não tem como. Sabe, o quanto eu queria, sabe? O quanto eu precisava disso pra mim, eu como mulher, eu digo, né? Todas as mulheres deveriam passar por esse momento. Começaram um podcast hoje com a Rafa. Eu sou a Thaís, fotógrafa. Eu fotografei o parto da Rafa. Foi lindo, emocionante. E eu queria começar fazendo uma pergunta para ela. Ai, lá vem! Rafa, qual é o valor que hoje você daria para assistir o seu nascimento? Ver as fotos do seu nascimento, ver a expressão dos teus pais, ver como que eles reagiram naquele momento. Nossa. Qual foi o sentimento que eles tiveram, qual foi a trajetória ali que a tua mãe passou, o trabalho de parto, como foi. Nossa, eu acho que não tem valor. Não, né? Não tem. Principalmente porque a minha mãe tava sozinha lá. Então, acho que não tem valor se eu pudesse ver hoje a reação dela eu nascendo. Porque pra ela, apesar de ter sido um dia maravilhoso, excelente, lógico que eu nasci, foi o momento mais assustador da vida dela. Ela tava sozinha. Então, acho que não tem valor. Antigamente a gente não tinha, né? Não. Esse recurso. Eu acho que, eu sempre falo assim, o quanto o registro do nascimento, eu sou suspeita a falar, óbvio, né? Mas o quanto o registro do nascimento hoje, ele chega a ser mais importante do que um registro de um casamento. Muito. Um casamento, ele pode se acabar a qualquer momento, não é o que Deus quer, né? Mas ele pode se acabar, mas um filho, ele é pra toda a eternidade, ele é pra sempre. E não é tanto tempo assim, né, Thaís? Há 5 anos eu tenho uma filha de 5 anos e não tinha isso, não tive acesso a isso, não tinha nem... eu ouvi falar que uma fotógrafa pode ir, não tem. Eu queria muito ter tido os registros dela, de quando ela nasceu, como foi. Apesar de que o dela foi cesárea, o da Maia foi parto normal, então eu queria muito ter tido. Eu tenho uma fotinho dela só, que tiraram no centro cirúrgico lá, uma só. Até porque ela foi pra UTI e tudo, teve todo, né... 2 casos totalmente diferentes, né? Então, se eu pudesse pelo menos ver aquele momento de ver ela ali saindo de mim, porque eu só tive uma foto, uma única foto, e depois eu fui ver ela 4 dias depois. Então, chega a ser triste, né? E eu não lembro, né? Lembro só daquele momento terrível, né? Mas de ter visto ela ali bem pouquinho, mas se eu tivesse foto, tivesse filmagem, podia lembrar isso com muito mais alegria do que foi. E hoje a gente tem isso, né, Rafa? Tem muita gente, até os próprios pais, sabe? Eu escuto bastante, assim, a mãe falando... Ai, é besteira. Pra que fotografar o parto? Pra que fotografar essa besteira? Fotografa depois de nascer, que daí vai estar bonitinha, maquiada, arrumada. Até pelo momento, né, que a gente tá vulnerável. Exato. Acho que os pais meio que... ai, meu Deus, ela tá lá toda vulnerável deixa que eu tiro. Deixa que eu tiro depois, ela bonitinha, de roupinha. Não tem. Não tem como mensurar isso. Rafa, e eu digo também ali, se a gente percebe ali no teu vídeo, é nítido, né? A conexão que vocês tiveram, né? Tu e o teu esposo foi, querendo ou não, ressignificou, né? Muito. O nascimento da Maia pra tua vida foi bem diferente da primeira. E dá pra ver o quanto se doou, que o primeiro foi uma cesárea.
né? Uma Nossa. cesárea foi um pesadelo. Foi pesadelo, medo. foi muito pesadelo. Eu tive muito medo. E quando eu descobri a gravidez da Maia, eu senti muito forte no meu coração, assim. E eu tenho certeza que foi Deus que colocou no meu coração, que eu ia ter o parto normal. E aí, muitas vezes eu pensava assim, ai, mas como é que eu vou conseguir com a minha estrutura magrinha, como é que eu vou dar conta de ter um parto normal? Porque o parto normal não é só o nosso corpo que trabalha. A nossa mente trabalha. E se tu não tá preparada psicologicamente e ligada com Deus, você não consegue. Não é só o corpo, não. Lógico que muito é o nosso corpo todo que trabalha, mas a nossa cabeça tem que estar muito bem estruturada. E hoje tu vendo tudo isso, tu revive aquele momento e a força que tu teve, né? Essa foto, por exemplo, a força que tu teve. Que eu nunca imaginei ter na minha vida, nunca. Eu sabia que eu ia conseguir, mas ao mesmo tempo eu tinha muita dúvida, ainda eu mesmo me boicotava, assim, sabe? Ai, mas será que eu vou conseguir? Ai, mas será que vou aguentar essa dor? E aguenta, eu aguento. Ô, Rafa, a pergunta que veio agora na minha cabeça. Em algum momento, né, que tu chegou a comentar com a gente, em algum momento tu pensou em desistir, né, ali do parto normal? Sim. Em algum momento a fotografia do parto, por tu, né, ter tido essa vontade, porque tu colocou muito no teu coração, né? Que tu querias um parto normal. A fotografia do parto, tu sabias que quando tu chegasse no hospital, eu ia estar chegando lá junto contigo. Eu tinha medo, eu não sei se tu ia chegar ou não. Aí eu pensava assim, tá, mas como assim? Mas será que a Andressa vai avisar? Mas é que eu vou estar vulnerável, meu marido não vai lembrar. E a Andressa lembrou. E te incentivou a continuar? Pela fotografia? Sim, muito. Porque eu pensei assim, mostrar eu vou conseguir. E vai ter a gravação da minha força pra toda vez que eu me sentir fraca, eu ver aquele vídeo. É lindo, né? É lindo, meu Deus. E realmente fosse muito forte. E toda vez que eu me sinto assim, fraca, porque esses dias acontecem, né? Todos os dias a gente acaba se deixando levar pela autoestima baixa, enfim, tudo que quer que esteja acontecendo, eu vou lá no Instagram e olho o vídeo e lembro dessa mulher aí, ó. Dessa mulher aí. Hoje eu tava revendo as fotos, tudo, e eu olhei e disse, meu Deus, que mulher é essa? Cadê essa mulher? Essa sou eu, essa é a Rafa. Essa sou eu. Essa sou eu. E eu não imaginava, assim, porque pra mim, foram 3 dias de dor. Eu sei que o trabalho de parto ali em si começou na terça até na quarta. E que o pior momento foi na quarta. Foi ali, do momento que eu cheguei no hospital, ali era o pior momento. Ali eu tava na Partolândia. Mas eu fui muito forte. Foram 3 dias de muita dor, de muito cansaço. Mas conseguiu. Consegui. E temos a prova disso, né? E eu quase nem vi você lá. Foi muito engraçado. Eu chegando, com aquele avental horroroso do hospital. Pelo amor de Deus, coloquem um avental bonito pras mães. Horroroso. Olhei pro lado assim. Oi, Thaís, oi. Depois que eu fui ver que era você. E o que eu ia te falar? Qual foi o momento, Rafa, que tu decidiu me escolher, né? Pra fotografia do teu parto? Porque é um momento muito íntimo, né? Eu acredito que não é qualquer... Tem vários profissionais maravilhosos nessa área. Mas não é qualquer profissional que tu vai querer contigo naquele momento, né? É um momento que tu fica praticamente nua. Exatamente. Né? Ver todas as tuas partes íntimas, ver várias coisas tudo ali. Momento, né? E queria saber, assim, de ti, né? Como que tu sentiu no coração de ser eu, sabe? Então, eu te vi através do perfil da Andressa, né? A enfermeira maravilhosa, Andressa. E comecei a vasculhar, né? Como todo bom, tudo a gente olha no Instagram, né? Não tem como. E eu vi, o que me conquistou foi um vídeo teu lá, que eu vi, que tu gravou. E o que aquele pai e aquela mãe sentiram me tocou. E eu pensei, tá, se eu vi esse vídeo
e me passou isso, então foi porque ela viu, ela percebeu isso. E todos os teus vídeos, na verdade, eles são voltados e ligados muito com Deus. Eu vejo, assim, que tu é muito usada. Eu já te falei isso antes. Mas eu sinto que tu é muito usada, porque... não são só fotos, não é só um vídeo. Tu precisa transmitir aquilo que eu e ele sentimos naquele momento. Como foi aquele momento. E os vídeos, todas as partes que tu pegou, foi muito sincero, sabe? Foi aquilo que tu sentiu. E era o que eu tava sentindo. Então, tu entendeu totalmente. Tanto é que o meu parto era pra ser em Itapema, primeiro era pra ser em Balneário Camboriú, mas a gente tava vendo ali, ia ser em Itapema, e eu te perguntei se tu atendia Itapema, e tu falou que não. E eu disse, mas então não quero saber, eu vou para Balneário, não me interessa, eu vou. E eu senti muito forte, assim, e não cogitei nenhuma outra fotógrafa, não perguntei, realmente eu não fiz nenhum outro orçamento, só tinha te chamado. E eu disse pro meu marido, é ela. E ele, por quê? Daí eu fui e mostrei o vídeo. E ele disse, nossa. E a gente comparava. Eu disse, não, é ela. Não tem. Todos os vídeos que ela faz, ela é muito conectada com Deus, ela entende aquele momento, e todos os teus vídeos são assim. Todos são. E eu disse, não, eu preciso que a fotógrafa entenda o momento que é pra mim, que não é só o parto, é a ressignificação de tudo a partir de agora. Né? E foi. Eu queria que tu visse a minha força, eu queria olhar o vídeo depois e ver quem realmente eu sou, a força que eu tenho. Que não é sobre o que os outros falam de mim, é sobre esse vídeo aí. A partir desse vídeo aí. Uma nova Rafaele. Às vezes se acha tão fraca, né? Por ser mulher, enfim. E depois de um vídeo desse, a gente não pode nem falar isso, né, Rafa? Eu sempre me senti uma pessoa fraca, uma mulher fraca, sempre. Pelo contrário, a gente só... Nossa, e quando eu vi esse vídeo, o momento que... vai aparecer a foto aí que eu tô pegando a Maia no colo, que eu olhei assim e eu disse, meu Deus, eu consegui. Eu sou foda, eu sou maravilhosa, eu sou linda, eu consegui. Fiz tudo certinho, não tive laceração, foi parto normal, não tive anestesia, não tive nada. E a Maia e Deus. É isso aí. E teve muito Deus, né? Nossa, eu senti muito a presença de Deus no teu parto, Rafa. Eu vi depois com o vídeo. A oração que eu fiz... E não lembrava. Não lembrava nada do que eu tinha falado. Age nos momentos. Nada. Né? Tanto é que eu parei assim, quando eu vi o vídeo, e eu disse, gente, eu não lembrava nada disso, eu não sabia nem as palavras, eu nem sei como que saiu aquelas palavras da minha boca. Tipo, a ressignificação, e que Deus, sim, Ele esteve presente nos 9 meses, e Ele tá sempre presente na minha vida. E o desejo que Ele colocou no meu coração era só eu suportar, era só um processo. E tanto que em casa, eu e ele, né, a gente se conectou muito, conseguiu captar isso, a nossa conexão, o momento que foi, o quanto a gente estava ligado para esse momento. Maravilhoso. E Rafa, eu desde o princípio, né, da minha profissão, não faz muito tempo que eu tô na área, mas dou um tempo suficiente para saber que eu tô no caminho certo. E desde o princípio, né, como já saiu ali a reportagem na revista... Maravilhosa, né? Ela tá muito chique. Mas o mérito não... Óbvio que é o meu esforço, né? Mas o mérito sempre vai ser para Deus, né? Porque ali, como eu mencionei a minha história ali na revista... Eu vinha passando por uns tempos muito difíceis e muito conectada com Deus, sempre pedindo para Deus uma direção certa de qual caminho eu ia, eu nunca sabia. Nunca imaginei, Rafa, que eu seria fotógrafa de parto. Eu nunca imaginei que eu ia seguir uma carreira de fotógrafa. Nossa. Né? E Deus, Ele foi me dando os caminhos, aos pouquinhos Ele foi me dando. Até o checkmate, né? Eu abri um devocional num dia que eu tava chorando muito no carro, eu indo pro escritório, trabalhava ainda. O que eu vou fazer? Eu abri aquele devocional escutando louvor e a pastora falou, Deus te quer dentro dos hospitais para ministrar o nome de Deus lá dentro. Meu Deus. O que eu fiz? Eu chorei tanto. Eu cheguei aquele dia que parecia que eu tinha apanhado de tanto que eu chorei. Não tem como não ter sido Deus, né? Não. E ali foi só
um passo. Eu senti no coração que aquela palavra era pra mim, não entendi o porquê, mas eu disse amém, né? Amém. Vou seguir. No outro dia, uma amiga minha me convidou pra eu fotografar o parto dela. O primeiro? O primeiro. Caramba. Porém, eu comecei a me cadastrar nos hospitais, né? Falei, tá bom, vou me cadastrar, né? Deus falou ontem comigo, Vamos ver falou o que vai dar. Vamos ver o que vai dar, eu vou seguir. Ele manda, eu faço, né? O parto do filho dela era no outro mês. Quando eu fiz já o credenciamento nos hospitais, eu comentei ali com algumas pessoas que eu ia começar a fazer a fotografia de parto, eu simplesmente, até na data do nascimento, da cesárea dela, o dela foi o 6º. Em menos de um mês, eu já... Era pra ele ser o primeiro? Era pra ele ser o primeiro, eles foram o 6º nascimento. Caramba! Foi, assim, surreal. E dentro de um ano, eu fotografei 120 nascimentos. Eu nunca imaginei viver isso na minha vida. Eu não tô falando assim... Tô falando de fotos, sim. Só que eu tô falando... É uma joia que a gente entrega na mão de uma pessoa. Sim. Rafa, tu sabe disso? Sim. Hoje em dia, tu olha pra essa mulher aqui, tu vê, essa sou eu. Essa sou eu. Essa e que eu nunca ia ver se não fosse isso. Porque é o que a gente fala, o parto, tu esquece a dor depois. Eu sempre dizia, imagina, claro que lembra, não. Esquece os momentos também. E eu ia esquecer os momentos. Tanto é que eu me pego revendo o vídeo e cada vez que eu vejo o vídeo, é um take diferente que eu vejo meu. Eu digo, nossa, olha só. E assim vai. E não é só sobre fotos. Você faz parte da família, porque tu viu o nascimento dela. Tipo, aquele momento ali é um momento íntimo. É eu e meu marido. Tu tava lá. Então, você tá captando essas imagens e aquele momento, então faz parte da família. Então, não tem como ser só fotos, só dinheiro. Não é sobre isso. Não é sobre isso. É o propósito que tu tem. E eu te disse já que isso vai ser muito usada, muito. Já te falei isso 1000 vezes. Amém. Eu sempre peço, sabe, Rafa? Eu recebo vários orçamentos durante o dia, assim, vários orçamentos. Mando os meus orçamentos. Tem gente que fecha, tem gente que não fecha. Eu não procuro, sabe? Porque o que eu peço? Deus, me direciona apenas para as famílias que precisam que eu esteja lá. Exatamente. Ponto. Não é sobre quantidade. É sobre eu entrar naquela sala de parto, naquela sala de cirurgia e eu sei a diferença. Sabe? Eu quero estar lá de corpo e alma. Na tua e vida assim, ser usada. eu já participei de nascimentos do bebê... sair molinho, sair com uma saturação baixa. Nossa. Eu não posso fazer nada? Claro, mas tá sentindo? O que eu faço? Eu vou pro canto, eu começo a orar, interceder vida pelaquela criança. Então, hoje eu vejo o quanto Deus me usa. Pelo menos para ter alguém ali de fé que interceda a vida pelaquela criança. E eu tenho certeza que todos os clientes que tu pega é enviado por ele, porque conecta. Eu sinto isso, né? A conexão, assim, tanto quanto a Andressa, ela entrou na minha vida, foi você também, porque maravilhosa, é o que eu né? disse, é um momento íntimo, é um momento em que a mulher tá vulnerável, ela quer matar todo mundo que tá ali dentro, porque ela não aguenta a dor, ela não aguenta, mas ao mesmo tempo, vocês têm que olhar com sensibilidade pra nós, tem que captar certinho, dizer, olha o que ela tá sentindo. Sabe? Vocês acabam sentindo isso também. Eu sinto muito isso, porque às vezes eu entro numa sala de parto, porque eu sempre vou ali com 6, 7 de dilatação, né? Nossa. Que é a partir do momento que o hospital deixa eu entrar. E é muito engraçado, porque nem todo mundo faz igual tu fez. Oi, Thaís. A maioria faz assim, ó. Tipo, fuzilando, tá? Eu fico, opa, aqui no cantinho. E eu super educada, né? Oi, Thaís. É muito engraçado, porque depois que elas ganham... Ai, Thaís, pronto, deixa eu te dar um beijo, vem aqui. Então, assim, eu tô super acostumada com isso já, né? É um momento de muita dor. E tu entra e se conecta, até porque... E a gente respeita, né, Rafa? Até porque a gente tá muito vulnerável, a gente tá sentindo muita dor. E lá, no momento, assim, eu não lembro... Ai, cadê a Thaís? Assim, ai, cadê a câmera? Jamais! Eu sei que
tu captou todos os momentos em que eu jamais imaginaria, que eu nunca ia me lembrar. Esse momento aí, ele nem lembrava o que ele tinha dito. De tão emocionado que ele tava. Ele nem lembrava o que ele tinha falado pra ela ali nesse momento. E... Ai, que lindo. Ai, essa foi uma parte linda também. A gente conversando. Ah, princesa. O olhar dela pra ti. O olhar, o que é isso que tu conseguiu captar? Gente, ela me olhando. Ah, sem contar que ela nasceu e já foi fazendo caca na mãe, né? Ela já nasceu fazendo... Ali. E ela me olhava... Ai, um jeito eu não sei explicar, assim. Ela me olhava de um jeitinho, olha... E a adrenalina que dá depois, que acaba. Gente, parecia que... Nossa, eu podia ter feito mais um parto ali. Ela é muito especial, muito especial. Ver o rostinho, assim, dela, os videozinhos. E a gente... pode dizer, vou lembrar, nem precisa de foto. Não lembra nada, tu não lembra. Não lembra. Eu tenho até Eu tenho umas fotos, depois até eu te mostro. Enfim, do primeiro nascimento de um casal. E eles não contrataram fotógrafos, né? Uhum. E o segundo, eles me contrataram. Eu fiz a comparação dos dois. Tinha foto do bebê, do pé do bebê, assim, do berço só. E tinha foto do chão. Essa era a foto que tinha do primeiro nascimento. Nossa, imagina. Aí eu até faço a comparação assim, não acreditem no seu esposo. Não confie. Ele vai fotografar. Ele pode fotografar, óbvio, né? Sim. Só que é um momento tão especial que não tem como ficar com o celular na mão. Ele nem pegou, o meu marido nem pegou o telefone em momento nenhum, porque, óbvio, eu sou suspeita porque ele foi maravilhoso nesse momento. Não tem como. Não podia ter sido melhor. Também eu não imaginaria que ia ser tão, assim, parceiro, porque o homem, querendo ou não, ele não tá sentindo aquilo e eu sempre digo, eu e ele, a gente sempre fala, o pai, ele acaba se tornando quando nasce. Porque é a gente que sente toda a gestação, tudo que a gente tá sentindo, a emoção e o quanto esse momento é especial. E aí eu dizia pra ele, não, vamos ter uma fotografia. E aí ficava aquele impasse, né? Tá, mas a Lívia não teve. Eram outros tempos. Exatamente. Não é que não foi especial. Meu Deus, com toda certeza. Minha primeira filha, ela que me tornou mãe. Mas o momento agora da Maia foi ressignificação. Até por conta da cesárea, né? Foi uma cesárea. Foi terrível e tu conseguiu o teu sonhado parto normal. Nossa. E ressignificou tudo mesmo. E hoje eu consigo, toda vez que eu me sinto fraca, eu vou lá no Instagram, vou lá no arquivo, olha aí, olha que forte que eu fui. 645 quilos, a dona Princesa. Falou que não ia conseguir. Será que eu vou conseguir? Sim. Consegue. Meu Deus. E todos me falavam, toda a família. O único que duvidava, mas nunca me falava, era o meu marido. Mas todos da minha família duvidaram que eu ia conseguir. Imagina, Rafa, tu não vai conseguir, tu é muito pequena, ela é muito grande, tu não vai conseguir, não vai ter força. E todo aquele impasse, né? Já tá passando do ponto, vai logo pro hospital. E a família em cima, né? Em cima, e foi como tinha que ser, foi como Deus encaminhou. Ele tinha colocado no meu coração, eu só confiei. Foi perfeito. Eu só confiei. E hoje ali, eu olho, pronto, deu tudo certo. Que legal, né? Foi como eu sonhei. Deixa eu ver se eu anotei mais alguma pergunta aqui. Corta. Corta. Ai... Acho que a gente já falou, né? Se tem alguma foto em particular que te marcou mais, eu acredito que foi que a Andressa me entregou ela ali. Foi porque aquele momento eu lembro. Esse momento eu lembro aí como foi. No momento que a Andressa e a Duda me entregaram ela, eu pensei, meu Deus,
Consegui. Eu olhei pra ele, tem uma foto que tu captou. Nossa, eu tava olhando pra ele e ele me olhando assim, tipo, meu Deus, foi. E ele, graças a Deus, acabou. E ela tá bem? Eu consegui. Eu lembro que eu perguntei várias vezes, ela tá bem? Ela tá bem? É uma mistura de sentimentos. E sabe o que eu acho engraçado? Que várias, não foi só o teu parto, né? Mas eu tenho muitas mães que falam pra mim, Thaís, eu não lembrava da metade disso aí. Nossa. Não lembrava da metade. E eu tô sentindo tudo que eu senti naquele dia. Nossa, e é muito verdade. E é realmente, né? Também, eu tenho meus 2 meninos. O primeiro não tive essa oportunidade, né? Há 18 anos atrás, pensa, não tinha nada. Nem acompanhante eu tive. Olha. E o segundo, eu tive a infelicidade de ganhar na pandemia. Olha. Também não pude. Verdade! Então, a Lívia nasceu em janeiro, em março já teve a pandemia, mas... Nossa. Tava bem no auge da pandemia. Eu te confesso que 2 é bom, né? Mas eu penso no terceiro pra viver esse momento, porque hoje eu posso. De tanto que tu tá no meio, né? Pegar uma profissional pra registrar esse momento. Pra você ter. Aí não é sobre, mas e os outros? Mas é que cada um é uma fase, é uma fase da tua vida. E Deus sabe de tudo. Deus sabe de tudo, então tá tudo. Ele sabia desse dia, tudo que ia acontecer, como ia acontecer, quem era pra estar lá. E foi maravilhoso, só nós na sala. Podia ser melhor? Não. Só a gente na sala, luz e coisas que eu vi pelo vídeo, tudo que a Andressa fez, colocou a luz lá, o nome. Olha esses momentos eu me abaixando, que loucura. O ventiladorzinho dela. O ventilador, ai meu Deus, nem vi esse ventilador, nem senti esse vento. Aí, ó, esse momento aí, ó, quando eu vi o vídeo, eu disse, gente, como que saiu essas palavras da minha boca? É Deus, ó, esse momento nós dois, ó. Pegou ele desprevenido também, porque a reação dele, ele nem sabia muito que... Eu tentando passar lá por cima, a cama trancada lá atrás. Mas... E lindo. Ai, não, as tuas palavras ali, depois a gente vai mostrar aqui pra vocês também. Mas as palavras dela ali, não teve como não chorar. Eu olhei pra Andressa, ela tava chorando e eu tava chorando. Legal. Isso que a gente conversou pouco antes, né, do parto, mas a Andressa sabe o quanto eu queria, sabe? O quanto eu precisava disso pra mim, eu como mulher, eu digo, né? Todas as mulheres deveriam passar por esse momento, mas não digo só também o parto normal, porque nem todas é opção delas ter o parto normal. Mas você se olhar depois, assim, você duvida que é você ali. Eu duvidei. O quão forte a gente é, né? O quão forte a gente é, o quão forte a gente consegue. E é uma vida que tu gera 9 meses, 8 meses que seja, dentro de ti, depois tu olha assim, tu não consegue lembrar da reação, de como tu tava naquele momento, não tem como. Eu sempre... É lindo demais. Tu é muito usada e todas as mulheres precisam ter você lá. Todas precisam ter a Thaís lá, porque ela vai captar tudo e tu vai ficar linda e maravilhosa, pode ter certeza. Porque ela me deixou maravilhosa, apesar da derrota. Que eu vou chorar. Eu tava linda, perfeita, e tu conseguiu captar isso. E eu já te disse no Instagram, quando tu postou lá da revista, eu falei, tu vai atingir muitas mulheres. Tu nem sabe aonde Deus vai te colocar, e é só o começo. Amém. Aqui é o teu primeiro podcast. Eu tive a honra, né? Com licença. Olha, mas que ficar com ciúme. Não, todo mundo pode vir, tá? Mas ela é minha, só especial. Mas eu tenho certeza que tu vai ser o primeiro de muitos e todo mundo precisa te conhecer. E todos precisam ver que não é sobre fotos, não é apenas a foto, eu vou pagar pra ter as fotos. Não. É o momento, que você tá lá e que você tá passando. Que só ela vai conseguir captar. Nem o teu marido não vai conseguir captar isso, pode ter certeza. Ele não vai captar. Se não desmaiar, né, Rafa? Se ele não desmaiar, eu aviso, aí ela pega também a filmagem. Ela pega também na filmagem, ó. Ele tá... Se algum marido desmaiar, eu vou filmar. E a gente vai viralizar. Vai viralizar. Eu acho que eu sempre falo isso pra eles, eles acabam se controlando, sabia?
Eu não posso... Pra não desmaiar. Respirar pra não fazer um feio aqui, né? O meu é tão acostumado com pressão pelo trabalho dele, mas ele disse que ele nunca passou por uma pressão tão grande quanto o parto. Quanto o momento do parto. Geralmente os pais ficam mais assustados que as mães, assim. Eles ficam meio... O que vai acontecer? E agora? Fora as perguntas, né? E aí? Eu não vou poder entrar, não? Por quê? Mas por que estão fazendo isso? Ela tá bem? Eu fico, calma, tá tudo bem. É assim mesmo, já vão te chamar. E a gente vai tentando acalmar, né? Ai, peraí, que ele já me ligou milhões de vezes. Ai, meu Deus. Real. Oi? Não. Eu atendi. Hã? A Maia tá chorando? É, a Maia tá chorando. Tá tudo bem? A Maia tá chorando. É que ela tá nascendo os dentinhos agora e não é fácil. Não é Cada fácil. fase é uma fase, né? Meu Deus, não é fácil. E só com a mãe, né? É só a mãe. Só a mãe, não tem. Um TT. O pai pode ser o que for, mas não... Tudo certo. Pais, não escutem isso. Tudo ok, tudo certo. Ô, Rafa, quando tu recebeu aquelas fotos, principalmente o vídeo, Nossa. tu lembra a tua reação? Sim. E ainda a gente gravou pra ver a reação. Nossa, não tinha como não chorar, né? Não tem como não chorar, porque... primeiro tu colocou no Instagram só um pedacinho do que era. Só um spoiler. Eu já chorei horrores. Aí quando tu colocou o vídeo mesmo, a gente sentou no sofá, ele e a Lívia, e a gente assistiu. E aí eu voltei tudo, sabe? Porque a gente sai do hospital e já tá naquela loucura, né? De recém-nascido e família e vida que volta ao normal. Quando tu recebe o vídeo, a parte do puerpério, acho que começa a partir dali. Que eu assisti, assim, aí eu revivi todo aquele momento e eu acho que baixou a adrenalina, sabe? Porque até então tu tá naquela emoção dos dias de recém-nascido em casa e toda aquela loucura. Faz aquilo, adaptação. Adaptação. E quando eu vi o vídeo, Nossa... Que isso? Eu vivi isso? De verdade? Gente, isso já passou? Como assim? Como assim eu sou essa pessoa? E olha tudo que eu... Olha quem eu sou, olha o quão forte eu fui. E... Nossa, foi tão rápido. E... Ai, queria voltar, sabe? Dar aquele... Por que eu não aproveitei aquele momento? Mas não tem como. Não tem... Pegou totalmente, né? Eu senti que... Quando eu vi o vídeo ali, eu senti que eu me entreguei mesmo pra aquele momento, assim. Eu sempre uso... Eu tava concentrada em não me desconcentrar. Sim. Tanto é que a Andressa, em um determinado momento lá, ela disse assim, Rafa, conversa com a Maia. A Maia tá vindo, conversa com ela. Tu tá tão centrada, tu tá tão concentrada. E tem uma parte no vídeo que eu respiro fundo, assim, que eu olho pra cima e eu devo ter pensado, tá, bora. Vem, Maia. A mãe tá te esperando, Deus tá aqui com a gente, tá cuidando de tudo, pode vir que tá livre. Foi ali que fluiu. Aí depois dessa oração, se eu não me engano, foi depois da oração que eu fiz ali, que começou a fluir e foi. E se eu não tivesse... E quando aparece a parte do vídeo da oração, eu fiquei boba, assim, chocada com o que eu tinha falado, porque não me lembrava dessa oração, não lembrava que eu tinha subido na maca. Tipo assim, que eu tava, né, de 4 apoios na maca, que eu tentei essa posição, não lembro. Quando eu ouço, assim, o que eu falo, eu digo, não tem como não ter sido Deus, não tem como não ter sido Ele ali, e conseguiu captar isso. E o nascimento é Deus, né? O nascimento é uma vida nascendo, Deus escolheu aquele momento, escolheu as pessoas certas para estar ali também. Por isso que, né, repito... sempre peço direção para ele. Eu não quero estar num nascimento que eu não esteja ali para somar, sabe? Prefiro menor quantidade de partos, mas que eu consiga me entregar por inteira, sabe? Até porque você, como eu falei, é parte da família. É o nascimento, é como se fosse um avô, uma avó tá ali junto. É da família, não tem gera como. Muita conexão. Não tem muita como. Conexão. Eu falo com... Nossa, eu recebo tanta mensagem, tanta foto de bebê.
bebês que estão fazendo 1 ano. Oi, tia Thay, já tô fazendo 1 ano. Nossa, como meu pode, Deus, né? tô ficando velha. E esse... Gente, passa muito rápido. E esse é o momento que pra ti também é especial, né? Porque cada edição que tu vai fazer... Eu choro gravando e choro editando sempre. As fotos, e aí tu vai olhando, né? Com aquele carinho. Aquele dia É Andressa, especial demais, é muito especial. Eu e a Andressa, a gente olhou uma pra outra quando tu começou a fazer a oração. Eu tava chorando, ela também tava chorando. Nossa. É inevitável, né, Rafa? Não tem como. É inevitável, eu assim, digo, quando a gente faz por amor. É por amor, eu ia falar agora. Tu tem que fazer isso por amor. Não tem como não ver amor nisso, sabe? Não tem como sentir a conexão. Não tem como não ser amor. Hoje ainda, inclusive, tava conversando com umas meninas, elas falaram, Thay, a tua vida é muito corrida, como é que tu dá conta? Como é que tu sai? Tu sai correndo para os hospitais, assim, elas te ligam. Ai, eu me pergunto isso todo dia. Eu vou deitar. Como é que ela consegue? No meio da madrugada, como é que acontece? E, gente, é de verdade, assim, ó. Pode ser no meio da madrugada, pode ser qualquer momento. Eu vou rindo, eu vou orando, pedindo pra Deus usar as minhas mãos, usar os meus olhos, que eu capte realmente o que a pessoa tá sentindo ali mesmo, né? Como tu falou antes, agora eu lembrei que eu ia falar. Na verdade, o teu olhar pra gente não é aquilo que a gente quer ver. Mas é aquilo que a gente precisa ver. Tipo, sabe? O teu olhar ali com a câmera... não é aquilo que a gente... eu quero ver. Eu quero me ver linda, maravilhosa, parindo. Não. É assim. Tu gravou aquilo que eu precisava ver e sentir. E entender como a Andressa fala, a travessia. Essa travessia. Que a gente entra de um jeito, atravessa e sai completamente de outra forma. Então, se... Tu precisa ter esse olhar pra gente. Não é aquilo que a gente quer ver. Eu quero me ver linda, maravilhosa. Não. Tô lá super vulnerável, com muita dor, a minha intimidade. Não é isso. É aquilo que a gente precisa ver. Aquilo que, nossa, olha... Nós como casal, como a gente se conectou naquele momento. Como a Thaís percebeu a nossa conexão com a Andressa. O olhar dela. Foi tu que captou. Quem que ia lembrar disso? Ninguém ia lembrar. Só do momento. Sim. Nossa, muita coisa eu nem lembro. A luzinha lá no hospital, ó. Nossa, nem tem... Não tem o ventilador. Melhor ainda, o ventiladorzinho portátil ali. Não, é bem isso. Não é o que a gente quer ver. As fotos não é pra... a gente quer ver o nascimento. É aquilo que a gente precisa ver. Aquilo que a gente precisa ver. Bem colocado. Não é o que a gente quer, é o que a gente precisa ver. Foi o que eu senti, assim, me sentia fraca, todos duvidavam e todos que duvidavam, então, vão ver esse vídeo. Vão ver, porque eu consegui. mas é isso, sabe? E todas as pessoas que viram o vídeo ficaram incrédulas mesmo, tipo, nossa, como tu conseguiu, Rafa, que lindo. Todas as pessoas viram o vídeo e falaram, nossa, Rafa, que lindo, não tem como não se emocionar, não tem como, meu Deus, a força, que linda, maravilhosa. Eu disse, sou eu. E quando eu esqueço, eu vou lá e vejo. Que legal, né, Rafa? Que legal. Foi lindo. Nós estamos em Balneário agora. Ela veio de Itapema. Mais uma vez, ela veio de Itapema pra Balneário. Me nego a ser outra pessoa. Tinha que ser ela. Por deixar as meninas lá com ele, né? Pra poder se afastar. As duas, a Maia com o dente nascendo, chorando. A Lívia, mãe, eu quero ir junto. E é assim, a gente vai. E te agradecer também por ter me escolhido, Rafa. Mais uma vez, né? Te agradeço por ter me escolhido. Eu te disse lá no parto que... Engraçado que lá no parto a gente comentou algo assim, né? De juntar a mãe com isso, com foto, com enfermeira, enfim. E olha onde que você tá em revista, tá toda. Mas eu te disse que eu tenho certeza que não é só eu que falo, não é só eu que sinto, mas todas que passaram pelas tuas mãos e que vão passar, tenho certeza que elas vão sentir o mesmo que eu. Que tu é muito usada por Deus. E quando eu acho que não é sobre o status, não é sobre a melhor, a mais famosa, não é sobre o que
o que a gente sente naquele momento. E todas que se conectarem contigo é Deus que enviou, pode ter certeza. Porque elas precisam ver. Não é o que elas querem ver. Não importa se é a mais famosa, não importa. O que importa é o que tu passa pra gente. O que aí, ó, que eu posso, toda vez que eu me sinto fraca, eu vou lá e olho. E porque foi tu que conseguiu ver isso de mim. Não faz eu chorar. Já tá as duas chorando. E é isso aí. Toda vez que eu me sinto fraca, eu vou lá e olho o vídeo e lembro quão forte eu fui e sou. O que foi o parto da Maia, o nascimento dela, que ressignificou toda a minha vida. E foi você que conseguiu captar isso. Não podia ter sido outra pessoa. Tanto a gente nem se conhecia, tá? Só pra deixar bem claro. Não. A gente se conheceu pessoalmente no parto. No parto. E eu só tive a plena certeza que era pra ter sido você. Eu já falei assim, ó. Eu deveria ter aquela sirene. Da polícia, sabe? Ou de ambulância. Muito bom. Sabe aquela que coloca assim, só aqui no material, ó. E escrever, colocar um adesivo atrás. Uhum. É sou fotógrafa de parto. Saia da frente. Mas sabe o que eu faço? Eu ligo o alerta. Claro. E saio berrando e buzinando, tá? Parece uma louca. Se vocês um dia me verem por aí berrando, buzinando, com o alerta ligado. Eu, se fosse você, eu colocava por favor, adesivo. Deixa eu passar. Eu colocava adesivo no carro. Sou fotógrafa de parto. Se me ver, saia de frente. Se me ver com o alerta ligado e correndo, não me multe. Estou indo fazer o parto. Igual quando a gente recém tira habilitação, né? Nossa. Recém-habilitada, não buzine. Fico nervosa. No meu caso, sou fotógrafa de parto. Saia da frente. Fico nervosa. O bebê vai nascer. Maravilhosa. Ai, mas é isso aí, gente. Então, a gente tá se habituando ainda com as câmeras, né? Maravilhosa. Aos pouquinhos a gente vai. E como tu falou, Rafa, eu saí na revista, ganhei ali o prêmio internacional, só que eu não, com o meu coração, ele não consegue ver isso assim, eu vou... Porque... status, Sim. Porque a revista lá de São Paulo, não, eu não consigo ver isso, eu não consigo, porque eu faço com amor, então eu acho que isso é uma consequência. Quem for lá na revista e ver, sabe que o mérito tá totalmente a Deus, porque foi Ele que me deu essa profissão, então eu nunca vou esquecer do dia. E a gente consegue ver que isso. Ele me colocou, Que legal, que lindo, nossa, muito lindo isso. E todos que veem os vídeos nas redes sociais, eu tenho certeza que sentem o mesmo que eu. Porque o primeiro que eu vi, eu chorei horrores e pensando, eu também quero isso, eu também quero passar por isso, será que eu vou conseguir ser assim? Olha que vídeo lindo! E é isso aí, elas sentem a mesma coisa, sentem o amor. E mais uma vez, as mulheres que entrarem no teu caminho é aquelas que precisam que você olhe pra elas. Não tem isso. Amém, fico muito feliz. Então é isso aí, gente. A gente fica por aí. É maravilhosa, sigam ela. @. Então é isso aí, gente. Eu só vou pedir, se vocês estão gostando desse vídeo, vocês querem compartilhar esse vídeo, mostrar o quanto a mulher é forte, o quanto alguém precisa, né? Assistir o relato de um parto dessa maravilhosa. Pra entender o que eu tô falando, porque quem não passou ainda não tá entendendo, não tá sentindo. Mas pra vocês entenderem, vai lá no perfil dela e ver o meu vídeo aí, por favor, porque vocês vão sentir tudo o que eu senti também, tenho certeza. Aí, se vocês quiserem compartilhar com alguém que precisa assistir esse vídeo, curtir, enfim. E pequeno, o balneário é pequeno pra essa Thaís aqui, ó. Vai ser pequeno pra ela. Porque eu saí de Itapema e vim fazer fotos com elas. Falei, eu me nego a ganhar lá. E é verdade. Vim fazer o podcast, veio fazer o Eu vim de Itapema também. Eu vou, não tem problema, eu vou. Gente, ela veio lá de Itapema com muita dor. Eu cheguei... 8, eu acredito que eu já tava com 9. Acredito que eu já tava com 9, porque eu cheguei e já tava 9,5. A enfermeira falou 9,5 centímetros. Então corria o risco até de meu Deus, nascer no carro. Não, nascer no carro. Ela pegou a BR e ela veio até Balneário Camboriú. Vim e não sabia nem se a Thaís ia estar ali. Eu só sei que a Andressa, que entrou em contato e conversou, porque se fosse meu marido também não ia lembrar. Não. Nossa, eu nem tava com o celular, na verdade, né? Tu me chamou uns 2 dias
dias antes, tu ia Sumiu do sair, mapa. né? Tu ia sair. Eu disse, Rafa, será que eu vou? Será que a Maia não vai nascer? E eu disse, não, vai tranquilo que eu acredito que não. Que não vai nascer. E a minha vida é essa, gente. As minhas gravidinhas... Tenta programar. Não, elas sempre recebem mensagem assim. Gente, esses dias eu fui ali em Itapema almoçar. Eu tinha um almoço de um aniversário de um amigo. O que eu fiz? Ai. Eu mandei mensagem pra todas as gestantes perguntando se eu podia ir. Tá tudo bem. Qualquer sinal me avisa. Gente, Balneário Itapema. Nossa, é uns minutos. E eu amo isso. E eu lembro que aquele dia do parto, que eu tava em trabalho de parto, comecei na terça, eu simplesmente larguei o telefone, e eu não tinha mandado o teu número pro meu marido, caso, né, olha, eu nem pensei nisso, nada. E quando a Andressa chegou lá em casa, porque, é pra entender, né, eu fiquei em casa até o final com a Andressa, né, a enfermeira, e... Ela chegou lá em casa pra fazer a avaliação e eu só lembro que ela disse assim, eu já avisei a Thaís. Aí eu olhei pro meu marido, tipo, meu Deus, é verdade, tinha que avisar ela. E aí ela disse, não, fica... Por isso que eu sempre peço o número de emergência. E ela disse, não, fica tranquila que eu já avisei a Thaís. E aí que eu caí a ficha, eu disse, meu Deus, a Thaís é a principal, eu preciso dela. E aí a Andressa foi te falando, né? E a gente chegou juntas no hospital. Gente, e ela te chamou bem antes? Ela já foi me avisando. Gente, imagina, ó, já era. Contratem enfermeiras, por favor. Dica, contratem enfermeira obstetra. Por favor. Principalmente pra quem quer o parto normal, ela é maravilhosa. Ela faz tudo. Se tivesse que ganhar dentro do carro, eu ganhava. Mas ela é maravilhosa. Realmente, assim, várias coisas. Além do parto, ressignificou também sobre a primeira da Lívia. Gente, eu não sabia nada. Praticamente nada. Assim, tudo que a Andressa passa pra gente, toda a segurança, porque é uma vida, né? É a vida que tá nas mãos dela. E a gente confiou plenamente. E ela é maravilhosa também. Essa é outra que o mundo é pequeno pra ela, assim, Balneário, Itajaí, Itapema é pequeno pra ela. Ela é maravilhosa também. As duas. Que legal, né? As pessoas certas, no momento certo, no hospital certo. No hospital certo. Foi tudo maravilhoso. Andressa, equipe comadres, maravilhosa. Thaís, é o combo, assim, perfeito, tá? Acho que vocês deveriam fazer um combo, assim, vocês duas. Um combo. Então, se vocês quiserem continuar, a gente vai mostrar o vídeo dela pra vocês entenderem, né? Com som, com música agora pra vocês entenderem. Pega o lencinho. Pega o lencinho. Pega o lencinho, ficou lindo. Ficou muito lindo. Isso aí, gente. Muito obrigada por assistir até aqui. Muito obrigada mais uma vez. Arrasamos, maravilhosa. É isso aí. Tchau. É isso aí. Tchau. Tchau. Great unknown.
Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Quer pegar no vídeo da mãe?